Bom dia, irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Ao nosso Deus a honra, a glória, o louvor, toda a exaltação. A sua palavra nos diz, né, que tudo é por Ele, tudo é para Ele. O louvor, a honra, a glória, a adoração, a nossa gratidão, porque grandes coisas o Senhor tem feito, grandes maravilhas Ele tem operado em nosso meio, por isso estamos alegres, né? Nós temos visto a cada dia, a cada amanhecer, a cada passo que nós damos, né? Nós temos visto a ação de Deus em nosso favor, nós temos visto a intervenção de Deus em nosso favor, porque quando nós clamamos, quando nós pedimos, né? O nosso Deus, Ele é poderoso para nos dar vitória. E nós temos sido guardados, temos sido protegidos, e o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Então, nós temos motivo de sobra para agradecer todas as bênçãos, todas as maravilhas, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele irá fazer, e aquilo que Ele ainda não fez, nós também temos motivo de sobra para estar agradecendo, porque Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente, e aquilo que Ele prometeu a cada um de nós, Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Nós temos que esperar o tempo de Deus, porque o nosso tempo não é o de Deus e o tempo de Deus não é o nosso. Então nós temos que esperar com paciência no Senhor, glorificando, adorando a Ele em espírito e em verdade. Hoje, gente, é quarta-feira, 24 de setembro de 2025. São exatamente aí 10 para as 8, né? Onde eu estou terminando aqui o meu período, né? De oração pela manhã, o meu período de comunhão com o Pai, a rezar que a nossa comunhão ela tem que ser diária, né? Todo dia, todo momento, todo instante, mas aquele momento onde a gente levanta e nós colocamos o nosso joelho, né? No pó, para nós agradecermos, para nós pedirmos orientação, o que nós vamos fazer durante o dia, ou seja, as primeiras horas do dia nós estamos, né, oferecendo ao nosso Deus, porque a sua palavra diz que buscar em primeiro lugar o reino do céu e todas as outras coisas vos será acrescentada, amém? E eu quero trazer uma palavra em nossos corações para este dia sobre a orientação do Espírito Santo de Deus. Deus, Ele tem me permitido viver algumas situações, ver alguns fatos, ouvir algumas coisas e através dessas situações, dentro da palavra de Deus, trazer aqui uma palavra orientando, né? Porque o Espírito Santo, Ele é aquele que nos orienta. Ele é aquele que não nos deixa cair em confusão, em contenda, desde que nós damos ouvido àquilo que ele tem falado, porque sua palavra diz assim, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, a partir do momento que o povo de Deus ouvir a palavra, receber a palavra e trazer para o seu dia a dia, né? Trazer ali para o seu convívio, Deus vai dar vitória, Deus vai dar livramento. E a palavra, irmãos, de Deus, ela se encontra no livro de Jó, capítulo 42. Então, domingo, ao sair do templo, né? Terminando ali o culto, né, de domingo, no caminho para casa, conversando, e Deus me deu esta palavra, né? Quem sabe, eu tenho certeza que muitas pessoas estão passando por isso, estão vivendo por isso e estão achando que é algo normal, né? Mas através de algo que parece normal, lá no final pode trazer complicações, pode trazer problema, pode trazer desavença, pode trazer até separação entre um casal. Então está aqui a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Glória a Deus, aleluia. Versículo 10, que nos diz assim, aonde o Senhor levou a Jó a estar orando pelos seus amigos. Hoje eu quero falar aqui sobre amizades. Quem são as nossas amizades? Quem são aqueles que caminham conosco? Quem são aqueles que convivem conosco? Então, essa palavra, né, a palavra de Deus, ela é uma palavra pura, ela é uma palavra verdadeira. E quem ouve e as pratica está livre de muitas coisas, está liberto de muitas coisas. Porque nós precisamos, irmãos, ser libertos a todo momento, a todo instante. Muitas das vezes nós olhamos para o lado da libertação, só vícios, né? Só
pornografia, só idolatria, não tem algo muito além disso que nós precisamos ser libertos. Tem algo muito além disso que tem atrapalhado a vida espiritual de muitas pessoas. Já foram libertas do vício, né? O vício do cigarro, o vício da bebida, da prostituição, do adultério, da mentira, mas tem outras coisas que está camuflada e tudo parece normal, mas está trazendo ali, está trazendo atraso para a vida espiritual. Muitos não crescem espiritualmente porque tem algo que ainda está oculto, mas o Senhor é aquele que nos conhece, o Senhor é aquele que não deixa nada escondido. Então, se der ouvido à palavra de Deus, algo de bom vai ser acrescentado na sua vida, na minha história e na tua história, porque a palavra ela é para mim também. Então, irmão, falando sobre amizade, nós vemos aqui o que Deus falou para Jó, né? Deus permitiu, né, que Jó vivesse toda aquela situação, mas teve um momento que Jó teve que parar e orar para algumas pessoas que com ele convivia. Vamos ver aqui, ó. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que tinha antes. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó possuía antes. Então vieram a ele todos seus irmãos e todas suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Eu vou parar por aqui. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, que o Senhor venha, Senhor, ministrar em nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos para sermos libertos, para sermos, ó Pai, abençoados, para que a nossa vida ela possa prosseguir de uma forma maravilhosa, como o Senhor projetou, como o Senhor programou para cada um de nós. Meu Deus, meu Pai, seja dentro de casa, seja no ministério, seja no trabalho, seja onde for, Pai, o Senhor projetou algo maravilhoso para nós. E aquilo que está servindo de impedimento, Deus, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todas amarras, toda a falta de entendimento, toda a falta de sabedoria, todo o querer, porque muitas das vezes nós estamos fazendo o nosso querer e nós não estamos fazendo o querer de Deus. Então, ó Pai, que através desta palavra, que o Senhor Espírito Santo possa ministrar em nossos corações e nós ouvirmos, praticarmos e sermos obedientes, e a partir deste momento, ó Pai, algo vai acontecer na minha vida, na minha história e na história de todos os teus servos. Todos quanto ouvir esta palavra, ó Pai, eu declaro que as bênçãos dos céus e da terra estejam sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Irmãos, estou aqui com a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada, que é o nosso manual, né? Do dia a dia. E a palavra de Deus diz assim, né? Buscar-me-eis e me achareis quando buscareis de todo o coração. Então, irmãos, aqui com a palavra de Deus aberta, né? Nós, muitos, né? Eu creio que todos conhecem a história de Jó. Uns pela pregação, outros pelo ensino, outros até pelo louvor, né? Tem o louvor aí muito cantado, né? Que muitos cantam, né? Então ali está falando da história de Jó, da vida de Jó, como que ele viveu, como que ele procedia diante de Deus, como que Deus o tratava, né? Homem justo, temente a Deus, conhecedor da palavra de Deus, obediente a Deus, mas num determinado momento, né, Jó, ele caiu numa enfermidade, ele caiu ali num processo, né, de enfermidade, num processo de perda, num processo de angústia, num processo de adversidade. Nós vemos, né, quando nós lemos aqui, nós vemos que teve um momento que Jó, ele rolava na cinza, porque o sofrimento dele era tão grande, mas o Senhor estava com ele. Ele estava com o Senhor, ele nunca abandonou, ele nunca desacreditou que Deus tivesse o abandonado, mas ele estava sempre ali, na presença do Senhor, esperando a resposta que vinha de Deus, esperando
algo que vem de Deus, e nós temos que aprender a esperar o que vem de Deus, irmãos, é o melhor para nós. O que vem de Deus é algo transformador, é algo libertador, é algo divino, e o que vem de Deus para nossas vidas não traz confusão, traz renovo, traz restauração, traz alegria, e nós temos que ter essa certeza que quando nós estamos na luta, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, a palavra está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco, e nós não podemos abandonar. Nós vemos que Jó, no momento da aflição, em momento algum, ele abandonou a Deus. Ele clamou a Deus, ele orou a Deus, ele perseverou. Tanto é que nós vemos, né, que sua esposa falou, abandona este Deus. Mas Jó ali firme. Olha só, irmãos, o perigo das pessoas que convivem conosco. E é sobre isso que eu quero falar. O perigo das pessoas que convivem conosco. O perigo daquilo que nós ouvimos. O perigo das nossas amizades, pessoas que nós convivemos com eles há anos, que nós estamos ali no trabalho, dentro da igreja, vizinhos, ou seja, pessoas que convivem conosco. Quem é que nós estamos trazendo para o nosso círculo de amizade? Quem está convivendo conosco há anos? E aqui, irmãos, eu vejo que Jó, no momento de sua luta, de sua adversidade, no momento mais sofrido de sua vida, aquelas pessoas que conviviam com ele, aquelas pessoas que conheciam a sua vida, conheciam a sua história, decidiram apontar o dedo para ele. Em vez daquelas amizades, aquele círculo de amizade estar ali junto com ele, clamando, orando, pedindo a Deus a misericórdia, pedindo a Deus para dar força, para dar graça, para dar a ele suporte, né, espiritual, aqueles amigos decidiram apontar o dedo para Jó, decidiram acusar Jó, amigos acusadores. Nesse momento aqui nós vemos que Jó ele estava precisando de pessoas que o ajudassem a levantar, o ajudasse a permanecer de pé, mas foi o contrário. Começou pela sua esposa, declarando para ele, pedindo para ele que abandonasse a esse Deus. Irmãos, o nosso problema, a nossa situação não está em abandonar a Deus, mas está em permanecer adorando a Ele em espírito e em verdade, porque Ele é o Criador das nossas vidas, Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Ele nos conhece, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, na adversidade, por que nós vamos abandonar? Se é Deus quem nos fez, é Ele que nos conhece, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos coloca de pé, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos restaura, é Ele que repreende toda a força do mal, é Ele que coloca o inimigo de nossas almas para correr. Para que nós vamos abandonar o nosso Deus? Olha só a mentalidade da esposa de Jó. E não diferente nos dias em que nós estamos vivendo. É a mentalidade de muitas pessoas que convivem conosco. A mentalidade de amizades que estão à nossa volta. Quando nós estamos passando pela luta, pela prova, qual deles nos chama? Vamos orar. Qual deles diz para nós: estou orando por você, estou jejuando por você, estou pedindo a Deus para que te dê força, para que te dê graça, para que te fortaleça, para que você passe por este momento. Para que você possa passar por essa aflição, mas na presença do Senhor. Começou pela sua esposa, que o conhecia, sabia da sua história, sabia da sua índole. Mas Jó teve ali aquela sabedoria. Tu fala como uma louca. Tu falas como uma louca. Ou seja, ela estava falando sem temor algum, sem reverência algum, conhecendo o Deus que cuidava dela, o Deus que em todo momento esteve cuidando dela. E ela estava vendo ali os cuidados de Deus para com Jó, mesmo na aflição, mesmo na cinza, mesmo no pó. Jó estava sendo cuidado. E ela decide então lançar esta palavra. Irmãos, nos momentos das lutas, é nesses momentos que nós reconhecemos quem é verdadeiramente servo de Deus, quem é verdadeiramente servos tementes a Deus, quem são verdadeiramente aquelas pessoas que estão à nossa volta. E nós temos, amados irmãos e irmãs, que selecionar aquelas pessoas que convivem conosco. Muitas das vezes nós selecionamos pela aparência, nós selecionamos pelo tom de voz, nós selecionamos por várias situações, menos aquela situação em que nós devemos clamar e pedir a Deus. Nós vamos pela situação, nós vamos pelo momento. E nem tudo que parece é.
Nem tudo que parece, nem tudo que reluz é ouro. Nem todos que estão convivendo conosco são nossos amigos verdadeiros. Nem todos que estão convivendo conosco querem ver o nosso bem. Nem todos que estão convivendo conosco têm o mesmo projeto, o mesmo propósito. Ou seja, são pessoas que em algum momento da nossa vida, da nossa história, eles vão nos entristecer. Eles vão nos aborrecer. Eles vão tentar nos tirar da presença do Senhor. Seja com palavras, seja com atos, seja com ações, seja com conselhos. E nós temos que estar atento a isso. Jó, ele se atentou pelo que a sua mulher falou. E ele não deu ouvido. Ele não seguiu aquele conselho, mas ele permaneceu temente a Deus, obediente a Deus. E quantos conselhos nós temos ouvido, quantas palavras nós temos recebido. E aí nós podemos deduzir que não são nossos amigos fiéis, não são nossos amigos para nós levarmos para a nossa caminhada, não são pessoas que nós podemos contar, né, os nossos projetos, os nossos sonhos. São pessoas que nós temos que conviver, porque nós não vamos viver naquela redoma, mas nós temos que ter cuidado para quem nós contamos os nossos sonhos. Nós temos que ter cuidado para quem nós trazemos para dentro da nossa casa. Temos que ter cuidado para quem nós trazemos para o nosso ministério, para a nossa caminhada de fé, para a nossa caminhada cristã. Muitas das vezes pessoas que estão caminhando junto conosco estão invejando o nosso ministério. Estão ali tentando, né, se fazendo de amigo, mas estão atrapalhando o nosso ministério. Estão atrapalhando a nossa vida com Deus. E aqui eu vejo que Deus permitiu que Jó orasse pelos seus amigos. Ou seja, a partir do momento que Jó começou a orar pelos seus amigos, a vida de Jó começou a mudar, começou a transformar. E essa palavra fica para nós nesta manhã. Para nós começarmos a orar para os nossos amigos, aqueles que se intitulam nossos amigos, aqueles que caminham conosco. Nós não vamos entrar em contradição, nós não vamos entrar em desavença, mas nós vamos botar o nosso joelho no chão, nós vamos começar a orar, a clamar a Deus, apresentar as nossas amizades, apresentar aqueles que estão convivendo conosco, aqueles que estão chegando, porque muitas das vezes nós achamos que conhecemos as pessoas que convivem conosco, mas nós estamos enganados, porque quem conhece cada ser humano, cada coração é somente Deus, porque na sua palavra ele diz que enganoso é o coração. Enganoso muitas das vezes é a palavra, enganoso muitas das vezes é os conselhos enganosos, conselhos que vai trazer traição, conselhos que vai trazer desavença, contendas. São os amigos, porque aqueles irmãos que já declararam inimigos, nós já ficamos atentos. Mas muitas das vezes o inimigo, ele vem disfarçado de amigo. Ele vem disfarçado ali de mansidão, de tranquilidade, de voz mansa. E nós, por não termos sabedoria, por não termos entendimento daquela situação, nós caímos no laço. São laços, irmãos. Os amigos, muitas das vezes, aqueles que se intitulam amigos, nos jogam no laço. Nos joga na fornalha. Nos joga em situações que muitas das vezes, em situações, em conflito, que muitas das vezes nós achamos dificuldade para sair daquela situação. São amigos fiéis? Não. São amigos que estão ali por um momento, estão ali por uma razão, por uma situação, por uma condição. Então nós temos que ter cuidado com as nossas amizades. E eu vejo aqui que quando Jó começou a orar pelos seus amigos, amigos esses que começou a apontar. Ah, você está assim porque você pecou. Ah, você está assim porque você fez isso, porque você fez aquilo. E eles conheciam a vida de Jó. Eles conheciam a história de Jó. E assim são pessoas que convivem comigo e convivem com você. Eles conhecem a nossa história. Eles conhecem a nossa vida. E quando nós passamos pela luta, passamos pela prova, eles começam a questionar, começam a apontar o dedo. Muitas das vezes não falam conosco, mas falam com o outro amigo, falam com o outro colega. Ah, fulano está assim, tá vendo? Porque ele agiu dessa forma, ele deixou de fazer dessa forma.
Então Jó, ele viveu este momento, ele viveu essa situação, mas o Senhor mostrou para ele que ele deveria orar pelos seus amigos. E nós devemos orar pelas nossas amizades. E eu te falo que em nome do Senhor Jesus Cristo, a partir do momento em que nós começarmos a orar pelas nossas amizades, o Senhor vai nos revelar algo, o Senhor vai nos mostrar algo, o Senhor vai nos tirar algo. Porque muitas das vezes nós investimos, irmãos, em amizades que nos tira da presença de Deus, nos tira o momento de nós consagrar, porque nós estamos investindo naquele momento, e naquele momento é um momento onde nós tiramos para Deus, e muitas das vezes nós falamos, nós não temos tempo, o tempo é corrido. Mas quanto tempo nós investimos em situações que não estão agradando a Deus, que não está edificando a nossa vida, muitas das vezes algo que está agradando a nossa carne. Porque a nossa carne almeja tudo que é ao contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus abomina, a nossa carne ela quer. E por falta de entendimento, por falta de sabedoria, nós deixamos nos cair nesses laços. Mas o Senhor está nos dando livramento através desta palavra. Jó, quando ele começou a orar pelos seus amigos, nós vemos aqui que Deus acrescentou para ele tudo em dobro. Ou seja, tudo aquilo que estava ali à volta dele, toda perturbação, toda palavra mal falada, toda acusação, toda murmuração, Deus começou a jogar por terra. Quando Jó começou a orar pelos seus amigos, eles começaram a se libertar. Eles começaram a cair em si. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos falando? Irmãos, o poder da oração, ela pode muito em seus efeitos. Deus, ele fortaleceu Jó de uma tal forma, de uma tal maneira, que ele conseguiu orar pelos seus amigos. Aos nossos olhos físicos seria o contrário, né? Os amigos orando pela situação de Jó, orando pelo momento em que ele estava vivendo. E é isso que nós esperamos, né? Quando nós estamos passando pela luta, pela prova, alguém orando por nós. E muitas das vezes nós vivemos o contrário. Pessoas que vêm, né, com palavras negativas, com conselhos negativos. Pessoas que vêm falando, eu também passei por isso, eu também vivi assim, eu também vivi assado. E não é isso que nós queremos ouvir naquele momento, naquela situação. O que é que os amigos de Jó teriam que fazer? Orar por ele, dobrar o joelho, orar por ele, consagrar em favor da sua vida, dar bons conselhos. Deus vai te dar vitória, Deus vai te fortalecer, Deus é contigo. Não, eles decidiram acusar. Irmãos, nós não estamos vivendo dias diferentes. Quantas acusações, quantos momentos, e se você ainda não passou, você fique atento, porque esta palavra é para você. Se você ainda não passou, fique atento, porque essa palavra é para você. É Deus dando livramento, porque Deus conhece aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Deus conhece o coração de cada uma das pessoas que convive contigo, cada uma das pessoas que convive comigo. E Deus, ele está nos orientando a orar pelas nossas amizades, orar pelos nossos amigos. E a palavra de Deus, irmãos, ela é tão perfeita que o próprio Jesus, ele nos orientou a orar pelos nossos inimigos. Pessoas que hoje são consideradas amigos, se você não orar por ele hoje, ele vai virar teu inimigo amanhã. E aí você vai ter que orar também por ele. Porque a palavra de Deus nos orienta a orar pelos nossos inimigos. Então, para que isso não aconteça, Deus já está te dando a oportunidade de orar pelas pessoas que convivem com você, pelas pessoas que entram dentro da sua casa, pelas pessoas que vão no seu trabalho, pelas pessoas que estão com você, aonde quer que você esteja, pessoas que consideram seu amigo, pessoas que te abraçam, pessoas que te dão um beijinho no rosto, pessoas que batem no seu ombro. Comece a orar por eles. Você não vai virar o rosto, você não vai causar confusão, não vai causar contenda, você vai orar a Deus. Senhor, quem está andando comigo? Senhor, quem está convivendo comigo? São meus verdadeiros amigos? São amigos fiéis? São amigos para a minha trajetória cristã? São amigos que vão edificar a minha vida? São amigos que estão edificando a minha vida? Quem sabe você está naquela roda de amigos, mas você está sozinho. Você se sente vazio. Aquele momento ali, todos riem, todos contam, né, piada, contam
histórias, mas saiu dali, estão todos vazios. Amigos, quando você reúne, você tem reunido seus amigos para orar com você, para clamar a Deus, para ler a Bíblia, meditar na Bíblia, fazer um estudo? Ou são amigos só para momentos de glória, momentos de riso, momentos de euforia, porque euforia passa. Louvado seja o nome do Senhor. Então comece a orar por você e pelas suas amizades, você como amiga, você como amigo e aqueles que estão à sua volta como amigos. Comece a orar pelo seu ciclo de amizade e fique atento, porque Deus vai te revelar algo. Aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, Deus vai começar a trabalhar na tua vida. E Deus, ele é poderoso para acrescentar e para tirar. Aquilo que não está acrescentando na tua vida vai ser tirado. Para que a tua vida possa prosseguir, para que teu ministério possa abranger outras pessoas. Porque tem amigos que estão servindo de empecilho. Porque no momento de você estar orando, você está dando atenção ao amigo. No momento de você estar lendo, de você estar meditando, você está dando atenção a amizades que não querem o teu bem. Estão ali somente para destruir. Pessoas que estão convivendo com você, pessoas que estão dentro da sua casa, você vai começar a orar e pedir a Deus para te mostrar quem são teus verdadeiros amigos. E aqui eu vejo que Jó, quando ele começou a orar pelos seus amigos, a sua vida mudou. Porque ele estava rodeado, ele estava cercado de maus conselhos, de más palavras. Ele estava cercado de murmuração, ele estava cercado de acusações. E tudo isso estava atrapalhando a vida de Jó. E eu vejo aqui neste texto que quando ele começou a orar pelos seus amigos, ele foi abençoado e seus amigos também foram abençoados. E Deus acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía. Deus quer acrescentar algo na tua vida, na tua história, no teu casamento, no teu ministério, no teu trabalho. Amigos do trabalho, amigos da igreja, amigos do círculo de oração. Ciclo de oração, irmã? Sim. Que a palavra de Deus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino do céu. Nem todos que estão no ciclo de oração estão ali com o mesmo propósito. Nem todos que estão ali no ciclo de oração estão ali para verdadeiramente adorar a Deus, agradar a Deus. Irmãos, nós temos que ter cuidado na nossa vida. Tem pessoas que estão apenas de espionagem. Estão apenas ali para ver o que está acontecendo, o que está sendo orado, o que está sendo pedido a Deus em oração. Muito cuidado com pessoas, com pessoas que você está orando, que você está clamando. Louvado seja Deus. E o nosso Deus, ele é fiel. Então, cuidado com as suas amizades, cuidado com as minhas amizades. Vamos começar a orar pelas nossas amizades e Deus vai revelar algo para mim e para você. Deus vai mostrar algo para mim e para você. Nós temos que ficar atentos. A partir do momento que você orar, você vai ver Deus agir, você vai ver Deus trabalhar, você vai ver Deus mudar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu vejo que Jó, orou pelos seus amigos. E Deus acrescentou, e depois que Deus acrescentou a ele em dobro tudo que ele tinha, então vieram todos os seus irmãos, vieram todas as pessoas, ou seja, Deus trouxe de volta todas aquelas pessoas e Deus trouxe aquelas pessoas transformadas, porque quando Deus age, irmão, quando nós oramos, a coisa não permanece da mesma forma. Deus trouxe ali, os irmãos de Jó, trouxe as suas irmãs, todo quanto os conhecia, Deus trouxe para junto deles, mas transformado. Deus pode deixar que essas pessoas permaneçam com você, mas transformado através da sua oração, do seu clamor, da sua intervenção. E digo para você, não é uma só oração. Você vai orar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até você ver a situação transformada, algo mudado. E aí você vai falar verdadeiramente, esse é meu amigo. Esse estava comigo aqui, mas ele não era meu amigo.
Então aqui nós vemos, né, que Deus trouxe para Jó todos eles transformados. E ali eles puderam, né, compartilhar com Jó, e todos quanto dantes o conheceram. Ou seja, todos eles conheciam a vida de Jó, todos eles conheciam a sua história. E não é diferente comigo e não é diferente com você. Todas as pessoas que convivem com você, eles conhecem a tua história, eles sabem quem você é, mas eles estão sendo usados para destruir a tua vida, para trazer atraso na tua vida. E através da tua oração, eles vão ser transformados, vão ser libertos e eles vão ver, junto com você, eles vão ver o agir de Deus. Porque o nosso Deus, ele é fiel, ele é justo. Então eu e você, nós vamos orar e nós vamos pedir a Deus a intervenção. Nós vamos colocar diante de Deus aqueles que estão convivendo conosco. Aonde quer que você colocar a planta dos seus pés. Porque, irmãos, nós convivemos com diferentes situações, com diferentes pessoas, em diferentes ambientes. E em cada ambiente nós temos pessoas denominadas como amigos. E então eu deixo aqui para nós nesta manhã. Quem são os nossos amigos? E voltando, lendo, irmãos, meditando, a palavra de Deus, ela é perfeita. Quando você vê Jesus, ele escolheu os 12 discípulos. Diante de tantos, Jesus escolheu 12. Mas antes de Jesus escolher os 12, Jesus passou uma noite orando, para que Deus mostrasse para ele quem que ele iria trazer para caminhar junto com ele. Será que nós temos feito isso? Orando a Deus para pessoas que vão caminhar junto conosco, na nossa trajetória cristã. Pessoas que vão estar dentro da nossa casa, convivendo conosco. Porque vai ter momentos, irmão, que nós vamos precisar de pessoas dentro da nossa casa. No momento de luta, no momento de doença. E nesse momento também nós temos que ter cuidado. Olha só que são situações que muitas das vezes nós não paramos. Vai ter momentos que nós vamos precisar de pessoas e nós temos que pedir a Deus para enviar pessoas ungidas pelo Espírito Santo de Deus, enviadas pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus, quando ele foi escolher os 12, Jesus passou a noite em oração. E a partir daquele momento que ele passou a noite em oração, ele chamou cada um pelo nome. E no meio daqueles 12, Jesus ele escolheu 3 que estavam com ele em constante oração: Pedro, Tiago e João. Dos 12 ele escolheu 3. E dos 3, Jesus escolheu um, a quem ele chama meu discípulo amado, João. Então, irmãos, nós temos que selecionar as nossas amizades. Nós temos que selecionar a quem nós vamos contar os nossos projetos, os nossos sonhos. Nós vamos selecionar a quem vai estar orando conosco em consagração em favor de um projeto, em favor de um sonho, em favor da família, em favor da saúde. Nós temos que selecionar pessoas que vão estar conosco, pessoas que vão estar no mesmo propósito. E essas pessoas, através da oração, Deus vai colocar essas pessoas na minha e na tua vida e na tua história. Eu vejo também na palavra de Deus, irmãos, na oração da hora nona, em Atos, né, capítulo 3. Quem que subia todos os dias para a oração da hora nona? Pedro e João. Selecionado. Eles tinham lá as suas amizades, né? Porque eles eram 12. Mas Pedro e João selecionou. E todos os dias eles estavam no templo, orando, clamando a Deus, buscando a presença de Deus. Poderiam estar com outros? Não, mas o Espírito Santo de Deus orientou Pedro e João. Quem o Senhor Espírito Santo tem orientado para estar contigo, para andar contigo, para orar contigo, para clamar contigo, para ouvir o teu lamento ou você ouvir o lamento da pessoa? Quem é que Deus tem colocado? E essa pessoa que está andando contigo é o Espírito Santo de Deus que colocou para caminhar contigo,
para orar contigo? Fica aí uma reflexão. Jesus escolheu 12. Antes dele escolher, ele orou. Depois que ele orou, ele escolheu os 12, chamou pelo nome. Desses 12, ele escolheu 3, que estava sempre com ele. Nós vemos lá na casa de Jairo, né? É Jairo. Quando Jesus chegou ali, que a filha de Jairo estava morta. Quantas pessoas estavam ali dentro daquela casa? Quantas pessoas estavam ali, né, diante daquela situação? Olha só, irmãos, o que eu acabei de falar neste momento. Em situações que nós vamos viver, quem é que vai estar conosco? No momento da luta, no momento da adversidade, no momento lá dentro daquele hospital, naquele leito de enfermidade, naquele momento de choro, de tristeza, quem é que vai estar conosco? Nós vemos aqui neste momento, quando Jairo, né, ele foi ali clamar, pedir a Deus pela cura da sua filha. Quando Jesus chegou ali, o que Jesus fez? Jesus tirou toda aquela multidão que estava ali, ou seja, aquela multidão que estava ali, naquele momento eles não estavam acrescentando em nada na vida de Jairo. Jesus colocou para fora, ficou ali a mãe, o pai, de novo, Tiago, Pedro e João. Então, irmãos, em todas as nossas situações, da nossa vida, da nossa história, quem é que está andando conosco, quem é que está convivendo conosco, quem é que nós estamos contando os nossos problemas? São verdadeiros amigos? São amigos fiéis? São amigos que vai pegar aquele problema, aquela situação e vai apresentar para Deus? Vai orar para Deus? Vai clamar a Deus junto contigo? Ou são pessoas que simplesmente vai pegar aquela situação e vai passar para frente como se fosse um jornal, como se fosse uma notícia qualquer? Louvado seja o nome do Senhor. Então, olhando para a palavra de Deus, irmão, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é para toda a nossa história. Ela foi ontem, ela é hoje, ela é eternamente. Nós temos que buscar conselho dentro da palavra de Deus. Está em dúvida? Busque a palavra de Deus. Está em dúvida? Bota o joelho no chão e clame a Deus. Pede a Deus orientação, porque o nosso Deus, ele é poderoso, ele não nos deixa confundido. Então nós vemos ali que Jesus chegou na casa de Jairo, ele colocou toda aquela multidão para fora, ou seja, pessoas que não estavam acrescentando em nada, pessoas que estavam ali trazendo mais tormenta, pessoas que muitas das vezes estão conosco, está trazendo tormenta, está trazendo peso, está trazendo angústia com as suas palavras, com seus conselhos, com as suas ações. Pessoas que estão ali, muitas das vezes estão rindo, mas lá por dentro ele está desejando mal. Então, irmãos, quem são os nossos amigos? Vamos orar, vamos começar a orar pelas nossas amizades, pelo nosso ciclo de amizade, e Deus vai te revelar quem são verdadeiros amigos. E te digo, aqueles que não são, eles vão sair de fininho. Quando você menos esperar, Deus já tirou da tua vida, já tirou da tua história, já tirou dos teus planos, já tirou dos teus projetos, e não lamente. E aqueles que são verdadeiros, eles vão ficar, mas eles vão ficar transformados. E Deus é poderoso para trazer outros. Porque o agir de Deus, irmão, ele é perfeito. O agir de Deus, ele é perfeito. Deus, ele é poderoso para trazer outros, cheios da unção, cheios da graça, cheios do poder de Deus, cheios da palavra. Então é este o conselho. Ore pelos amigos, porque mais tarde você vai ter que orar pelos seus inimigos. E orar pelo inimigo, irmãos, tem que ser oração com sabedoria. Não é oração pedindo justiça, é oração pedindo a misericórdia, é oração pedindo a libertação, pedindo a transformação. Então, antes de orar pelo inimigo, ore pelo amigo. Ore pelo ciclo de amizade. Lembrando, Jesus escolheu 12, dos 12 ele escolheu 3, dos 3 ele escolheu 1. Que você tenha um, mas esse é um amigo fiel. Esse é o amigo ungido de Deus que vai andar contigo. Esse é aquele que não vai estar apontando o dedo para você no momento em que não é para estar apontando o dedo, até porque Jesus, ele não veio para apontar o dedo para ninguém.
Louvado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e toda a exaltação seja dado a Deus. E aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus complete em cada coração. Deus fortaleceu Jó de uma forma sobrenatural, que ele orou pelos seus amigos. Ele orou pela libertação dos seus amigos. E Deus está nos dando essa condição de orar pelo nosso ciclo de amizade antes que aconteça o pior. Antes que nós vivemos o pior, antes que nós ouvimos o pior. É uma palavra de alerta, em nome de Jesus Cristo. E aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus complete em cada coração. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, bendizemos, exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade. Juntamente com os teus servos e servas, ó Deus, eu quero aqui apresentar o nosso ciclo de amizade. E desde já, Senhor, eu peço que o Senhor já comece a trabalhar na nossa vida, na nossa história e nas nossas amizades. Mostrando para nós, ó Deus, quem são os verdadeiros amigos. Mostrando para nós aqueles, meu Deus, que verdadeiramente, ó Deus, vão estar na batalha espiritual junto conosco, vão estar orando, vão estar clamando, vão estar, Senhor, intercedendo e fazendo a tua vontade. Meu Deus, e nos ajuda também a ser amigo fiel, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a ser amigos fiéis, amigos de oração, amigos de consagração, não aqueles amigos de só reunião, mas aqueles amigos, ó Pai, de união na presença do Senhor. Aqueles amigos, ó Deus, que vão fazer verdadeiramente a diferença. E aqueles que vão ficar, Senhor, que o Senhor permita que eles fiquem transformados para junto glorificarmos o nome do Senhor. Senhor, aqueles que estão, Senhor, com a mente e o entendimento fechado para este momento, que o Espírito Santo de Deus possa começar a trabalhar na mente, no coração e no sentimento de cada um, em nome de Jesus Cristo. E assim, Senhor, eu te peço e assim, Senhor, eu te agradeço. Fica conosco hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Fique na paz, fique na unção e que o amor de Deus, o amor do Senhor Espírito Santo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Fiquem todos na paz e até uma próxima oportunidade.